Então, Augusto, vamos começar a falar para o pessoal o que é hipnose, o que é essa palavra, né? Hipnose, qual que é a origem dela? Diz aí para gente. Bom, a palavra hipnose ela tem origem com um grande hipnólogo, que foi o James Braid, um hipnólogo inglês. E até o surgimento dessa palavra era chamado de sono magnético, o magnetismo era muito associado à hipnose com isso. E ele começou a estudar um pouco mais a respeito, e logo no início dos estudos ele já deu essa terminologia, a palavra hipnose, onde hipno, a primeira parte da palavra, vem do grego, que significa sono, e oses vem do latim, que significa processo, ação. Por que ele deu essa palavra relacionada ao sono? Porque o hipnos, em grego, além de significar sono, também é o nome do deus grego do sono. Só que ele fez isso no início dos estudos, quando ele ainda achava que era um sono induzido, que hipnose a pessoa ia dormir. Só que quando ele já percebeu o equívoco, o erro, já era tarde demais e ele tentou corrigir, tentou consertar a etimologia, a palavra, mas já tinha se espalhado, todo mundo começou a utilizar hipnose, 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 e se tornou essa palavra. Então, essa é a origem da palavra e o que dá hipnose. Muito bem, estou aqui ligado no assunto hipnose, a Sueli Damasceno, Miro Chiodi, também a Silvia Pereira, Ana Masso, né, que é filha da minha madrinha lá do Paraná, fazia tanto tempo não, eu nunca tive contato com eles, a não ser na minha infância, e agora a gente está retornando a esse contato, isso é uma maravilha. Então, vamos lá, vamos. A gente fala em hipnose, fala em hipnoterapia, Augusto, e às vezes as pessoas pensam o que é hipnose, o que é hipnoterapia. É importante que a gente possa tirar essa dúvida das pessoas, né? O que é hipnose e o que é hipnoterapia? Bom, a hipnose ela tem várias definições ao decorrer dos estudiosos, mas geralmente eu gosto de definir como é um processo que a gente utiliza, no caso da terapia, dentro da psicoterapia a gente utiliza hipnose, e hipnose nada mais é do que um processo que a gente utiliza para alterar o estado de consciência, mas não é inconsciência, porque às vezes você fala, alterar o estado de consciência, a pessoa já pensa, vou ficar inconsciente. Não, nós temos vários níveis de estados de consciência, as ondas cerebrais, e a gente altera esse estado para poder alcançar as emoções com maior facilidade e conseguir ressignificar, modificar crenças, tudo que a hipnose pode acessar. Então é um processo, é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer essa alteração e conseguir acessar emoções mais facilmente. Bom, a Marilene Zenck Test também com a gente, acabou de entrar aqui. Gente, pode fazer pergunta aí, não tem problema não. Pergunta o que vocês quiserem. Se a gente tiver a resposta, obviamente que com muito carinho, muita satisfação, a gente vai atender todo mundo. Se vocês quiserem daqui a pouco fazer um teste sobre hipnose, bem simples, bem fácil, escreve aí, eu quero, teste, o que vocês escreverem aí, a gente vai fazer um teste. É coisa simples, coisa fácil. E no final, se você quiser também que no final a gente possa fazer um relaxamento com vocês, quem ficar, nós temos 40 pessoas, chegamos a 50, a gente pode fazer também, tá bom? Algumas pessoas reclamaram do horário, gente, mas esse horário já passou o jornal, já passou novela, acho que está passando o futebol agora, o Flamengo não está jogando hoje, então está tudo certo. Bom, acabamos que não nos apresentamos, então vou me apresentar, eu sou Nelson Lima, o pessoal já me conhece um pouco aqui pelo Facebook mesmo, eu trabalho com hipnose, hipnoterapia e agora hipnoterapeuta master. Tem hora que essa palavra enrosca. E temos o Augusto, que também é hipnoterapeuta master, né, Augusto? Que é meu filho. Isso, temos. Sou Augusto, sou estudante de medicina, tenho uma formação na área de hipnose clínica, master em hipnose clínica. Também temos formação em hipnose regressiva, que são áreas voltadas para a hipnose terapêutica, a hipnoterapia. Agora, Augusto, vamos falar o seguinte, deixa eu ver. Hipnose tem como lembrar do passado? Queria saber, Gislaine Martins. Gislaine, olha, você, sim, sendo bem claro, você pode, com o transe hipnótico, você recordar algumas coisas, sim, do seu passado com mais facilidade. Algumas coisas, várias coisas, bastante coisa, depende do nível do transe que você entra, tá? Então, com o tempo, a gente vai
explicar melhor como você pode recordar ou lembrar essas coisas do passado, coisas boas, coisas ruins, então depende muito da terapia. Agora, Augusto, para o pessoal que está nos assistindo agora entender, quando, por exemplo, eu vou fazer um teste agora, né? Você está olhando para a tela do celular, eu vou dizer, Augusto, você está hipnotizado e eu vou tomar conta da sua cabeça, agora você vai fazer tudo o que eu quiser, eu sou hipnótico e agora eu tomei conta da sua mente e eu mando em você. E aí, o que aconteceu? Nada. Nada? Absolutamente nada. Por quê que não Nada. aconteceu nada? Por quê? Porque isso você está tentando gerar um comando, que hipnose também não se baseia em comandos, são sugestões, e um comando de uma coisa que para mim não faz sentido, que para mim não é certo de se fazer. Para minha mente, para as minhas convicções, eu não quero que ninguém me controle, então não aceito a sugestão. Então, não Pronto, consigo, beleza. você não consegue me hipnotizar sugestionando assim. Ok, então eu dei uma sugestão, um comando, ele não aceitou, então a pessoa só vai fazer na hipnose aquilo que ela quer, quando ela aceita a sugestão. Augusto não aceitou, de repente, se a gente der continuidade, eu der um comando, uma sugestão, ele pode fazer normalmente se ele achar legal. O Washington está perguntando se a pessoa tiver segredo, ela pode falar os segredos? Olha, Washington, é isso que eu acabei de dizer. Né? Se eu falar para o Augusto, Augusto, conta o maior segredo da sua vida para a gente agora. Augusto, você vai contar? Não. Não. Por quê? Repete. Porque é segredo, né? Então, a questão é É segredo. porque Gente, a ninguém conta hipnose sempre ficou, segredo. a hipnose sempre ficou envolvida nesse campo místico, nesse campo de como se a pessoa que faz hipnose tem um poder e como se ela pudesse acessar e fazer você falar coisas, fazer coisas que o hipnólogo quer. E, de certa forma, é dessa maneira, mas são sugestões. Por exemplo, se eu sugestionar agora alguém para me passar a senha do banco, a pessoa vai falar, não, eu não tenho por que fazer isso com você. Ou para ela que me fale o maior segredo da vida dela, não vai fazer isso, porque não condiz com o que ela quer fazer. É uma sugestão que ela não vai aceitar, é uma coisa que ela bloqueia porque ela fala, opa, peraí, não está certo. O segredo é minha área privada, ninguém tem que acessar aqui. Mesmo que seja transe mais profundo, não existe, porque a mente, quando a pessoa está hipnotizada, a mente da pessoa está normal, ela está consciente de tudo que está acontecendo, ela não perde o controle. Eu não assumo o controle e faço ela falar ou fazer coisas que eu quero que para ela não são certas. Isso não tem como. Seria até bom se tivesse, mas infelizmente não tem como. Não tem como. Quando a pessoa está na hipnose, está em transe, ela dorme. Olha, ela pode dormir se ela estiver muito cansada e for uma hipnose tipo umas 11 da noite. Mas o ato hipnótico em si não é o que vai fazer ela dormir. Porque normalmente a gente associa, principalmente na terapia, uma hipnose com um transe para relaxar, sugestões, agora você relaxa cada vez mais. Então, se a pessoa estiver muito cansada, ela pode vir a dormir. Mas não é isso que a gente busca, porque se eu estou fazendo uma hipnose para terapia, para que eu quero alguém dormindo? Quando a gente tenta falar com alguém que está dormindo, o que acontece? Nada, porque a pessoa não está te escutando, ela está dormindo. Mas pode ser utilizada para dormir, inclusive, algumas hipnoses para se dormir, tem no YouTube para quem quiser procurar. Mas é um relaxamento prévio para depois você dormir. Durante a hipnose não é dormir, isso não acontece. Lembrar que o hipnólogo, o hipnoterapeuta, quando fala para a pessoa dormir, é só um comando para ela relaxar. Isso é explicado antes, né, no consultório, na sala da sessão. Explica, olha, quando eu der o comando para você falar durma, é simplesmente para você fechar os olhos e se permitir relaxar para que a terapia possa, né, a gente possa ter acesso a mais informações com mais facilidade. Você tem acesso, não o hipnólogo. E você fala aquilo, né, que você achar interessante, que você achar que deve ser dito. O Paulo César, aqui o Wesley Grande, Nelson, obrigado Wesley. O Paulo César, tem como esquecer de algo do meu passado? Ô Paulo, depois que você gravou aí na sua mente, você não esquece mais nada. Agora, com a hipnose, a hipnoterapia, você pode ressignificar, se caso for alguma coisa, alguma recordação, alguma emoção ruim, você pode ressignificar. Você vai conviver com ela, mas você vai ter uma nova visão, você vai sentir aquilo de uma forma diferente. Então, esquecer, não esquece, mas ressignifica, dá um novo significado para aquele fato. E já já nós vamos entrar nesse assunto e falar de
em que momento essas emoções podem ser ressignificadas. A Neiva, boa noite. Através da hipnose consigo descobrir o motivo da minha ansiedade e da minha fobia social. Consegue, Neiva? Consegue sim, né? Você descobre aí quem sofre de ansiedade. E nesse momento, né, Augusto, as pessoas, tem muita gente, o número de pessoas que com ansiedade, com estresse por causa da pandemia tem aumentado muito. E a questão da fobia social também é tratável com a hipnose, perfeitamente tratável. Augusto, vamos... Ah, tá. Esquecer o ex ou a ex. Tem como fazer... Opa, esquece ele, esquece ela. Tem como? Tem, mas não dessa maneira, geralmente as pessoas vêm perguntando, tem como eu esquecer a minha ex, o meu ex, ou tal pessoa que fez o mal para mim? Não, a gente não tem como fazer você esquecer que aquela pessoa existe. Mas a gente muda com a hipnose, com a hipnoterapia, a forma como você enxerga a pessoa, a forma como ela te gera uma emoção. Então, se você tem um ex ou uma ex que te faz sofrer, por meio da hipnose a gente pode modificar a forma como o seu cérebro enxerga essa pessoa. E aí você, por exemplo, podemos instalar, eu sou muito apaixonado no meu ex, eu sofro muito por essa pessoa. A gente pode modificar que você tem um sentimento de indiferença. E aí toda vez que você ver aquela pessoa, ou você, seja pessoalmente ou pelo celular, você vai ver e vai ser como qualquer outra pessoa para você. Não vai te fazer mais aquele mal. Mas você não vai esquecer que ela foi seu ex, que ela foi uma pessoa da sua vida, porque modificar memórias a esse ponto só com uma pancada na cabeça, uma amnésia, porque pela hipnose não tem como não. Eu vou dar um exemplo aqui de ex, né? Uma determinada pessoa, ela tem um problema de intestinal, ou seja, o número 2 dela só com medicamento. E ela começou a descobrir, estudar sobre a hipnose e acreditou que com a hipnose ela poderia descobrir qual o motivo desse problema intestinal. Então foi feita a regressiva e ela descobriu que ela teve um relacionamento abusivo, né, com o seu ex-namorado. Ela começou muito cedo a namorar e ele era muito... Ele abusava, ele batia nela, enfim, era totalmente violento. Então ela relembrou esses fatos, essa emoção negativa, ela ressignificou, ela perdoou e ela começou a ter uma vida, passou a ter uma vida normal, passou a ter o número 2, a ir ao banheiro normalmente sem precisar de remédio. Ou seja, ela não esqueceu o ex, mas ela ressignificou aquilo que ele causou a ela, aquela violência que ele causava e que ela, né, toda vez que seu subconsciente mandava aquela informação para ela sofria e ela tinha problema intestinal. Então, é só um exemplo, e a gente sabe que tem muito isso, e tem muitas mulheres e homens também sofrendo por causa de um relacionamento que não foi bacana, que não foi legal. Podem fazer as suas perguntas, é importante, né, para a gente desmistificar a hipnose, a hipnoterapia. Como eu disse no começo, muita gente ainda tem preconceitos, e preconceitos ruins sobre a hipnose, e é para isso que nós estamos aqui. Eu sou Nelson Lima, hipnoterapeuta master, o Augusto Lima também, hipnoterapeuta master. Então a gente está com bastante informações e a gente quer que você conheça e quer que você também seja multiplicador, porque a hipnose, ela muda a vida da pessoa e ela pode mudar a vida de milhares de pessoas desde que elas tenham conhecimento. Agora, fobias, Augusto, vamos falar de fobias. Tem gente que não pode ver uma aranha, que não consegue mais dormir. Tem gente que não pode ver sapo, barata. Tem gente que não pode ver nem o palhaço, nem em fotografia, nem na TV. A hipnose trata essas fobias. O medo de palhaço, eu fui pesquisar hoje, é courofobia, um nome diferente, né? Mas essa fobia, né? Ou medo do palhaço é courofobia. A hipnose trata tudo isso? Trata, sim. As fobias, eu sempre gosto de fazer a comparação do seguinte. Uma das fobias, como por exemplo, vamos usar da aranha. Você pega duas pessoas diferentes e você pega uma aranha e mostra para as duas. Pode ser na mão, inclusive, se você tiver coragem. Você mostra para as duas pessoas aquela aranha caranguejeira peluda, gigante. Às vezes uma pessoa vai olhar e falar, que bonitinha essa aranha, bacana, não vou tocar nela, mas interessante, deixa ela para lá, segue a vida dela. E outra pessoa vai tremer, vai suar frio, vai querer sumir daquele ambiente, não quer nem dividir o mesmo ambiente com essa aranha. Por que isso? Por que uma pessoa tem um ponto de vista,
a respeito de uma situação e a outra totalmente diferente. Isso são crenças, são coisas que se criam na cabeça da pessoa. A gente tem que buscar a raiz, pode ser um trauma, às vezes, e traumas nem sempre são coisas muito fortes. Pode ser simplesmente que durante a infância alguém ficou te ameaçando com uma aranha morta, às vezes, aqui esfregando, criança tem medo, e gera essa fobia, que vai perdurar pela vida toda, porque a emoção que gravou na mente subconsciente da pessoa é de que aquele animal apresenta um risco extremo, um risco de vida, e que ela tem que ficar o máximo longe daquilo possível. E ela não consegue nem ter a mínima convivência. Se aquela situação acontecer, é o fim do mundo. Então tem como tratar assim, é só a gente modificar, juntamente com a pessoa, como o cérebro dela enxerga aquele animal, aquela situação, aquele objeto, seja lá o que ela tiver fobia, a gente modifica isso para a pessoa ter uma vida em paz. E também não é modificar para ela abraçar a aranha, é só para ela dessensibilizar aquele medo extremo que ela tem, que ela consiga manter uma... Se ela chegar num ambiente que tiver uma aranha, ela não desesperar e querer ir embora. Tá lá a aranha no cantinho dela, não mexendo comigo, tá tudo certo. Tá tudo bem. Isso. Deixa eu ver aqui. Ale Silva, sua fobia de sapo, dá para tratar assim com a Tatiana que está dizendo. Dá para tratar com a hipnose, como Augusto disse aí. A Salete Debaldi, boa noite. Salete, obrigado. A Silvia está perguntando, a Silvia Pereira, a hipnose é prejudicial à saúde? Ô Silvia, pelo contrário, é isso que nós estamos explicando aqui. A hipnose ela não tem como ser prejudicial à saúde. Quando você entra num consultório, numa sala para fazer uma sessão, você não sai de lá a mesma pessoa. Você sai melhor. Isso eu garanto para você. Eu trabalho com as pessoas, eu faço as sessões de hipnose. A pessoa não sai de lá mesmo. Ela sai muito melhor. E com o decorrer do tempo, das sessões, ela vai melhorando, vai se conhecendo, vai ressignificando, vai deixando traumas para trás, vai se livrando de muitas dores, de fobias. Não tem como ser ruim. Então, em hipótese alguma, a hipnose ela é ruim quando ela é bem usada, quando ela é usada na psicoterapia. Então, hipnose é sempre muito bom. Minha mãe não suporta que alguém pegue uma lagarta e jogue nela. Ela falta ter um infarto ali mesmo. Então, esse medo excessivo de lagarta, obviamente, né, Eliane, que se alguém jogar uma lagarta em mim, eu não vou gostar também não, porque assim, como o Augusto disse, eu não tenho fobia, a lagarta lá no cantinho dela e eu no meu. Tá tudo bem, passo perto dela, jogo um beijinho, falo boa noite. Vai se jogar. Agora, tem gente, e como é o caso da sua mãe, que realmente ela pode ter, sim, uma fobia e, né, porque talvez isso, em algum momento da vida dela, alguém fez isso e ali ela começou a ter esse medo excessivo, essa fobia. Então, ela pode se tratar, sim, esse medo de lagarta, principalmente, né, quem vive em locais, principalmente áreas rurais, que pode ter, né, com a plantação, pode ter que conviver, às vezes, com a lagarta, e aí, né, é bastante prejudicial à sua saúde. Então, lagarta, tenho pavor de cobra, o Salete. Olha, eu não vou dizer que eu tenho medo, de que eu não tenha medo, porque o medo é uma coisa importante, o medo é bom, o excesso de medo é que é ruim. Então, eu tenho medo de cobra, né? Agora, tem gente, talvez seja o seu caso, que falar em cobra, ver uma foto, a imagem de uma cobra, ou se ver uma cobra de longe, parece que é o fim do mundo. Isso também pode ser tratado com a hipnose, com bastante sucesso, com a hipnoterapia, tá, gente? Então, tudo isso que nós estamos falando, quando a terapia é bem feita, quando a pessoa quer, que o primeiro passo para uma terapia ser bem feita, ter sucesso, é quando o cliente quer, ou a cliente quer. Quer já é metade do caminho. Quando a pessoa decide, eu vou fazer terapia para melhorar a minha vida, metade da terapia já está feita. Porque a decisão, ela sempre, às vezes ela é difícil, mas ela é importante. Agora, Augusto, medo de avião. Tem gente que realmente não voa, só quer ir de carro, tem medo até de passar perto do aeroporto. Tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem um sonho de dirigir, mas tem medo de dirigir numa qualquer rodovia dentro da cidade, seja ela pequena ou grande, não entra dentro do carro, do lado ali do motorista, porque tem medo, tem excesso de medo, também pode ser uma fobia. Dirigir, medo de avião, também pode ser trabalhado com a hipnose. Sim, qualquer fobia. O medo de dirigir, geralmente, o que a gente vê assim nos casos, é que está associado a alguma experiência ruim que a pessoa teve no volante. Às vezes, quando era adolescente, o pai ou a mãe ou algum tio tentou ensinar a dirigir, bateu o carro e isso
gerou um trauma na cabeça da pessoa e ela depois cria esse bloqueio onde ela não consegue, ela pensa que não consegue de dirigir, pilotar qualquer coisa e passa a vida inteira com essa fobia. O avião, a mesma coisa, volta àquela situação, uma pessoa entra no avião maravilhada, quer ir na janela, quer ver tudo que está acontecendo e a outra está tremendo, suando frio, querendo vomitar, querendo sair correndo. Por quê? Existe uma causa. Às vezes essa pessoa que tem medo acompanhou os jornais e notícias que normalmente são muito escandalosos quando é alguma coisa de aviação, e a pessoa viu um acidente de 20 anos atrás, a notícia, a reportagem, e isso gerou um medo nela. E simplesmente por uma situação externa que às vezes nem teve a ver com a vida dela, gerou esse medo, porque ela já cria na cabeça avião, acidente, perigoso. E aí gera esse trauma na pessoa sem ela ter passado por aquilo. Então, assim, pode ter medo de avião? Pode. Principalmente para quem não tem o costume, viaja uma vez ao ano ou menos, depende da pessoa. Você pode ter um medo? Sim, uma situação que você não está acostumado. Mas isso te impedir de fazer uma viagem ou te deixar tremendo, é, contando segundos para sair dentro de uma aeronave, isso já não é saudável. Porque esse estresse durante esse ato, por esse trauma, é muito forte também. Então, de certa forma, isso é prejudicial para você. Pode continuar, às vezes, tendo um certo medinho, mas uma coisa leve, uma coisa que subiu o avião, passou. Perfeito. Ok. Gente, a nossa mente, ela tende a ser mais negativa do que positiva. Então, e o Augusto falou ali de algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tem algumas crenças que nos limitam, né? Ah, eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo, né? Então, quando a gente fala tem, é porque a gente está abraçando aquele medo. Então, certo, né, é a gente falar, olha, eu estou com medo. Porque daí, quando você está, você pode deixar de estar. Agora, quando você diz que eu tenho essa sensação de que você é proprietário, é dono de alguma coisa, então isso é ruim. Então, as crenças limitantes. Então, nunca diga que você não pode, porque você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Ah, eu não posso dirigir. Pode sim, pode, com certeza. Ah, eu não consigo voar, andar de avião. Consegue sim. Tudo você pode. Tudo que você quiser. Agora, tem medo excessivo? Tem fobia? Então, tem que procurar ajuda. A Selma diz que tem medo de lugar fechado, né? Também trabalha isso normalmente. Medo de relâmpago, pânico, na verdade, também, né? Tem alguns que são realmente assustadores, mas né, tem que ficar, segue a vida normal. Tem gente que quer entrar até debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, né? Para não ouvir mais o barulho do trovão na realidade, né? Minha filha tem carro, morre de medo de fazer habilitação. Então, Lúcia, ela tem que trabalhar esse medo, ela tem que fazer habilitação, é importante, principalmente nos dias de hoje, tem carro, então tem que ir lá fazer habilitação. Tem gente que dirige, não faz habilitação porque tem medo de ir lá no teste da autoescola. Então tem que perder esse medo porque não pode dirigir. Está cometendo uma infração de trânsito quem dirige sem habilitação. Mas a gente sabe que o medo realmente paralisa, segura as pessoas. A Nédia Maria está perguntando, a hipnose trata traumas adquiridos no parto, no momento do nascimento? Trata-se, viu, Nédia? Com certeza, com sucesso, né? Pode-se regredir a pessoa até no momento do nascimento e ela ressignificar aquele momento e passar a não ter mais nenhum problema na sua vida. Então, perfeitamente, tá? Trata desde do ventre da mãe até a idade atual, trata-se tudo com a hipnose. Como eu disse, basta que a pessoa queira fazer o tratamento. Hipnose trata aquele mal-estar de pessoas quando anda de carro, né? Né, Ivani, tem que buscar, né, por que ela passa mal quando ela anda de carro, né? Então, buscando isso, trata também perfeitamente, né, Augusto? Você pode comentar um pouco mais Sim, isso. tem que ver a causa também, porque em relação a veículos, normalmente, que as pessoas têm, pelo equilíbrio. Então, às vezes a pessoa pega o celular ou pega um livro e vai ler, tá? Que não está dirigindo, obviamente, e ela sente enjoo, passa mal. Por quê? É porque sim, nosso sistema de equilíbrio no corpo funciona basicamente com a visão e com uma estrutura que nós temos dentro do ouvido, que é um líquido. Então, se você está num carro que está se movimentando, seu líquido está mandando uma informação para o cérebro, estou em movimento, e seu olho está fixo, travado em uma situação. Quando não encaixa essas duas informações no cérebro, a pessoa
vai sentir enjoo, porque está recebendo uma informação de um lugar falando que está em movimento, de outro não. Então, assim, quem tem esse enjoo, se for o caso de enjoo dentro de um veículo, é bom verificar certinho, olhar tanto para a estrada enquanto você está no veículo. É bom você sempre estar no foco nas duas coisas. Se você apresentar uma melhora, então você já descobriu o seu problema. Mas existe um outro problema também, que é na questão de falar, porque tem pessoas que passaram uma vez mal numa situação como essa, e aí automaticamente elas instalam essa crença no cérebro de que entrei num veículo, seja qual for, eu preciso ir na frente, eu preciso no meio, eu preciso estar vendo a avenida. Então automaticamente ela põe essa crença, o que dificulta mais ainda. Porque se ela já tem um enjoo natural e ela reforça isso mentalmente, eu tenho esse enjoo, eu tenho um problema. Toda vez que eu entro no veículo, eu sinto isso. Você ativa uma coisa chamada âncora. Essa ancoragem onde você fica reforçando isso. E esse reforço é problemático. Nessa ocasião e em várias outras. Então, buscar saber qual é o que você sente mal, fazer esse visual, vou olhar para a estrada enquanto o carro se movimenta. Se você apresentar uma melhora, você reforça. Eu consigo andar no veículo tranquilamente, não enjoo, não sinto mal. Mas, se for alguma coisa mais grave, aí é bom a gente fazer uma consulta para buscar o que, que é. Muito bem, então tá aí, gente. Olha, eu só quero deixar bem claro que a hipnose, a hipnoterapia, ela não substitui nenhum tratamento médico, nenhum tratamento psicológico, nenhum tratamento psiquiátrico. As pessoas que estão fazendo tratamento com psicólogo, terapia com psicólogo, estão fazendo tratamento psiquiatra ou tratamento em outras áreas da medicina, a hipnose não substitui, o hipnólogo nunca deve e não pode, não deve pedir para a pessoa suspender medicamento, quem pode fazer isso é só o médico. Mas quem está fazendo tratamento e quer buscar uma terapia a mais na hipnose, pode sim, ela pode ser coadjuvante em vários casos, em todos os casos, para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Quem não está fazendo nenhum tratamento, mas que quer buscar diretamente a hipnose, também não tem problema nenhum. Agora, quem está fazendo o tratamento nunca pode parar o tratamento para buscar a hipnose. Ela pode ser coadjuvante, nesse caso, com tranquilidade, com sucesso total, ou seja, a pessoa pode, né, chegar àquele momento da sua vida com mais rapidez. Tá? Fala para mim, tem consultório em Rolim de Moura e já faz esse trabalho de hipnose, ô Paulo? Sim, tem. Inclusive, eu trabalho, atendo na CenterMed com hipnose. Então, se você quiser, você pode entrar em contato comigo também depois aqui pelo Messenger, que a gente vai combinar certinho para fazer aí a sua primeira sessão e você vai ver que é sensacional. Digo para vocês que a hipnose é uma ferramenta sensacional. Augusto, enxaqueca, dá para tratar com a hipnose? Dá para melhorar? Porque tem gente, eu sei de pessoas que a vida toda sofrendo com enxaqueca. Sim, sim, é possível fazer o tratamento. Vale lembrar aquele ponto, né, de a pessoa buscar antes, porque existem dores que a pessoa tem que ela não encontra a causa. Então ela sente uma enxaqueca, ela procura um médico. O médico passa um tratamento, não funciona. Parte para exames de imagem, como ressonância e tomografia. A pessoa faz, não encontra nenhum problema. Aparentemente ela tem uma dor sem causa. Quando a gente tem dores sem causas, normalmente são dores psicossomáticas, problemas emocionais que afetam a estrutura do corpo. O somático é de célula, na parte de soma do nosso corpo, material. Então, tem como sim, existem esses casos, ou mesmo em casos onde a pessoa tem uma enxaqueca crônica, por algum problema cardiovascular, ou por algum problema que é detectado de forma médica, que existe, também dá para tratar. São dores. Dores é onde a gente sente a dor? No nosso cérebro. No caso da enxaqueca, já é no cérebro, mas assim, a pessoa sente dor numa outra área do corpo, também tem como, porque você sente a dor é no cérebro. Por mais que, eu dei uma pancada aqui, o sinal vai chegar no cérebro. É a dor onde a gente sente e a gente consegue tratar, assim, dores somáticas, como enxaqueca e outras dores que têm origem emocional. E aliviar dores que também não têm origem emocional. Agora tem a fibromialgia. Esse também tem pessoas que sofrem a vida toda com fibromialgia. É possível que a pessoa tenha uma melhora com a hipnose? Sim, sim, é possível porque geralmente a fibromialgia ela é desencadeada por estresse, ansiedade. Então, se a pessoa ela já sofre dessa condição de dores crônicas por toda a vida,
e ela sofre, tem um emprego, às vezes um estilo de vida que é muito estressante, ou ela já tem algum problema como a ansiedade aliada ao estresse ou algum transtorno depressivo, essas dores vão piorar. Então, se você trata a parte emocional, a tendência é que as dores reduzam até desapareçam, dependendo do nível da dor que você sente. É muito eficiente a hipnose para os pacientes que têm fibromialgia. A melhora é muito significante. Olha, gente, tem pessoas que têm problemas de saúde que procuram a hipnose e elas chegam no consultório, elas não têm noção nenhuma de onde vem aquela dor. Tem pessoas que até que veio aquela dor, aquela fobia, aquele medo. Tem gente com ansiedade, com depressão, com estresse, e ela não tem a mínima noção de onde surgiu. E com a hipnose ela consegue voltar e descobrir onde foi que se originou aquele problema. E aí, como eu disse, ressignifica, a pessoa passa a ter uma vida muito melhor. E aí, gente, depois que você começa a fazer as sessões, começa a fazer a hipnose, a melhora ela é constante, dia após dia, porque a pessoa vai ligando os pontos, vai se conhecendo melhor, vai buscando outras alternativas, vai mudando até a forma de ver o mundo, vai mudando a sua rotina, mudando muitas coisas na vida, e ela vai, com certeza, melhorando. Por isso que eu digo que a hipnose, depois que eu conheci a hipnose, eu vi que realmente, quando a gente quer, para tudo, pode ter uma solução. Olha, ansiedade pode, com o tempo, causar um infarto, Augusto? Responde aí para a Ivani. Pode, porque é um coadjuvante, vai ser um fator. Não que a ansiedade em si vai ter causado um infarto, mas a ansiedade ela é extremamente tóxica para o nosso corpo. Ela gera o estresse. Quando a pessoa escuta sobre radicais livres, está relacionado muito ao estresse, que é um estresse que as nossas células sofrem quando a pessoa está com estresse, com ansiedade no dia a dia. Então, se esse estresse acaba prejudicando as células do seu corpo, também vão afetar as células do sistema cardiovascular. Então, você fica mais predisposto a doenças no coração, nos vasos sanguíneos, e isso pode vir a ser um fator coadjuvante para o desenvolvimento da pessoa chegar a ter um infarto. É um fator. O estresse, hoje em dia, ele está praticamente em todas as doenças que você estuda na medicina, tem lá como fator que pode vir a ajudar a causar aquela doença, estresse. Esses dias até postei nas minhas redes sociais, né, que o estresse, a ansiedade, ela adoece o seu coração. Adoece a sua alma e adoece o seu coração também. E aí você pode ter, né, problemas cardíacos, né, e pode, enfim, ter vários problemas de saúde. Bom, nós já falamos então do estresse, da ansiedade, depressão também, né, tem que buscar a causa dessa depressão. Se trata assim. Esses dias, essa semana, me perguntaram sobre o sonambulismo, né? Aquelas pessoas que à noite, às vezes está dormindo, do nada, né? Ela levanta, ela come, ela guarda dinheiro, ela esconde o dinheiro, ela faz algum trabalho e depois, no outro dia, ela não se lembra de nada. Tem gente até, né? Tem casos de pessoas que têm sonambulismo, que ela sai de casa, que ela quer dirigir o carro, às vezes que ela até anda na rua a pé, e isso pode ser tratável? Também, sim, pode ser tratável. Só quero dizer, deixar claro, que a hipnose, eu sempre falo para os clientes que fazem terapia comigo, que é o seguinte, ela não é milagre. Não é assim que as coisas acontecem. As sessões, a gente vai conhecendo a pessoa, conhecendo de onde pode ter originado esse problema, com muita cautela, com muita responsabilidade. E quando se descobre de onde vem o fato, se trabalha, né? E vai se trabalhando isso com o passar dos dias, das sessões. Então, não é um piscar de olhos, no estalar de dedos, que a pessoa vai se livrar dos seus problemas, com uma sessão, com duas. Às vezes, com três, a pessoa... Na primeira sessão, você já sente uma melhora bacana. Na segunda, então, as coisas vão melhorando. Mas é com o passar do tempo. Então, a gente sempre indica que pelo menos 5 sessões para que a pessoa possa ter uma melhora muito significativa, muito significativa. O que mais nós temos aqui? Gagueira. Gagueira é um clássico, né, Augusto? Que pode ser tratado com a hipnose, né?
Sim, sim. Inclusive o nosso professor do curso de Master, Lucas Naves, que é um dos hipnólogos mais respeitados no mundo todo, o- é o hipnólogo que mais forma hipnoterapeutas no mundo. Ele sempre relata que durante a adolescência ele tinha gagueira e ao conhecer a hipnose, a auto-hipnose, ele conseguiu solucionar esse problema. Claro que foi um processo, como você diz, não é do dia para a noite, foi um processo onde ele foi aprendendo e ele conseguiu solucionar isso porque a hipnose é uma ferramenta que dá para resolver muitos problemas, inclusive a gagueira, que dificilmente, 99% dos casos, a gagueira ela é causada por causas emocionais. Às vezes por um trauma de infância, às vezes por a própria ansiedade, aquela ansiedade que a gagueira propriamente causa, que a pessoa fica com medo de gaguejar e por causa desse medo ela gagueja mais ainda. Então, sim, tem como resolver com a hipnose também. Inclusive, né, a gente tem fatos, isso registrados em áudio, inclusive, que gritos dos pais com o filho pequeno, uma surra. Então, você que pensa aí que às vezes bater no filho você vai estar educando, você pode estar sim traumatizando o seu filho. Você falou do Lucas Naves, está aqui, ó, o meu Isso. certificado de reconhecido internacionalmente de hipnose clínica pelo Instituto Lucas Naves. Então, nós somos, né, lembrar que nós somos master, que é o máximo da hipnose que você pode aprender dentro de uma sala de aula com um professor renomado como é o Lucas Naves. Porém, é claro que tem muita coisa para a gente aprender diariamente, lendo livros, porque a hipnose ela junta PNL, constelação familiar, enfim, um tanto de coisa. Então, quanto mais a gente aprender, melhor a gente vai estar mais bem preparado para poder atender as pessoas que nos procuram para melhorar a sua qualidade de vida. Deixa eu ver aqui, gastrite nervosa também dá para tratar, né, Augusto? E às vezes você está perguntando, e quem tem vício em álcool, cigarro e outras drogas também, tão pesadas quanto, pode também tratar com hipnose? Sim, sim, tem, porque os vícios, eles têm origem emocional. Se você pegar uma pessoa, é difícil achar, principalmente hoje em dia, uma pessoa que esteja 100% equilibrada, ela ter algum vício, ela ter alguma dependência. Dificilmente ela terá. Então a pessoa tem uma frase muito famosa que é todo excesso esconde uma falta. Então essas faltas emocionais, essas lacunas emocionais podem gerar esses vícios, essas situações, seja qual substância for, ela tem alguma causa emocional. Vício é sempre um problema, uma falta emotiva, alguma coisa que tem e pode ser tratado sim com a hipnose. Então, falando que às vezes está cortando a minha cabeça, né? Eu estou vendo aqui no notebook que às vezes está pegando só aqui, ó. Eu acho que agora está melhor. Por favor, me avisem aí, pode ser até no Messenger, se está cortando a minha cabeça. Está assistindo? Quer fazer uma pergunta? Fique à vontade para fazer a sua pergunta sobre hipnose, sobre hipnoterapia. Vamos lá, o que mais nós temos aqui? Doenças autoimunes, como psoríase, vitiligo e até o diabetes. Pode ser tratada também? Sim, porque doenças autoimunes, esclarecer de uma forma bem simples, são doenças onde o próprio corpo se ataca. Então, o nosso sistema de defesa, que deveria proteger a gente, por algum motivo, geralmente genético, ele tem falhas na sua formação e ele ataca, reconhece as células do corpo como se fossem células inimigas e acaba atacando e gerando esses problemas, como psoríase, vitiligo e diabetes, como você disse, diabetes tipo 2, tipo 1. E isso também, às vezes a pessoa tem uma genética leve para o despertar dessas doenças, mas por fatores externos, ambientais, estresse, que é um maior causador, como eu disse anteriormente, pode vir a piorar esses quadros ou até mesmo gerar, porque às vezes pessoas têm um quadro leve, que às vezes nem sabe durante a vida, mas por um trauma, por um estresse do dia a dia, por uma ansiedade, até mesmo uma depressão, pode vir a despertar a piora desses quadros, ou até mesmo que apareça esses quadros. E a pessoa ela fica sem saber o que fazer, e com a hipnose a gente pode tratar, porque se você trata a causa emocional, você reduz essas doenças. E a gente tem relatos de pessoas que com esses problemas simplesmente resolveram.
deixar claro que o tratamento médico sempre é aconselhável, esse tratamento junto, né, esse combinado, para você analisar certinho se você toma algum medicamento, você segue tomando, e aliado junto com a hipnose você vai ter resultados melhores ainda. Muito bem, gente. Então, olha, a hipnose, se a gente for falar de tantos problemas, mais problemas psíquicos, doenças autoimunes e tantas outras doenças, né, a gente ficaria aqui a noite toda. Lembrando A que lista a do que a hipnose hipnose, trata é gigantesca, infinita e ela é praticamente. reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, me ajuda aí, Gus, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Odontologia, de Odontologia, Federal de Odontologia, Conselho Federal de fisioterapia, Fisioterapia e Conselho psicologia também. Federal de Psicologia. Então, são 5, não sei se eu não me lembro se tem mais, que reconhecem a hipnose. Então, sim, o médico pode usar a hipnose? Pode. O dentista, o odontologista pode usar? Pode. O fisioterapeuta pode usar? Pode usar a hipnose, sim, com certeza. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Augusto, na fisioterapia. Fisioterapia, em que momento o fisioterapeuta, por exemplo, pode usar a hipnose? Só para o pessoal entender o quanto a hipnose é ampla, né? O quanto ela pode ser usada para o bem das pessoas, o bem dos pacientes, o bem dos clientes. Então, por exemplo, vamos citar aqui na fisioterapia algum momento em que ela pode ser usada. Então, Olha, quando na fala em fisioterapia, fisioterapia, fala de dor, né? Sempre tem uma dorzinha, não tem como, né? Dependendo da sim, situação. sim. Então, na fisioterapia pode ser utilizada no momento, num exercício que às vezes vai gerar dor ao paciente. Lembrar que a dor ela é importante, ela é um sinal importante para todas as profissões da área de saúde. Mas às vezes você vai fazer um procedimento que a dor ela vai ser só um problema ali, uma situação, um movimento, Limitante, né? alguma, exato, alguma coisa que vai atrapalhar o bom desenvolvimento da pessoa. Então, você pode fazer uma anestesia com a hipnose, como uma analgesia. O paciente já está com dor, você reduz para fazer algum procedimento, ou você reduz para que a pessoa se sinta melhor. Então, como na fisioterapia, em várias áreas, às vezes existem procedimentos que pode gerar dor ao paciente. Precisa realmente dessa dor? Não. Então, pode-se utilizar a hipnose para você reduzir dores nessas situações. Ou No anulá-las, consultório né? do dentista, mesma coisa, né? Mesma coisa, Pode para ser fazer uma usado obturação também. pode ser utilizado. Às vezes o paciente tem uma alergia à anestesia ou propriamente tem medo da agulha em si, ver a agulha vindo na boca. O dentista, se ele tiver o conhecimento, ele pode ofertar. Olha, eu posso fazer uma anestesia por hipnose, explica todo o processo como é, que é um processo simples e gera uma anestesia na pessoa, onde ela não vai sentir incômodo ou dor alguma. E o melhor ainda, por exemplo, no caso do dentista, que é o final da sessão, com o dentista ali, ele simplesmente retira essa anestesia hipnótica e você não fica lá, às vezes, 1, 2 horas, mordendo a bochecha, sentindo uma sensação ruim na boca, que a anestesia normalmente deixa quando o dentista aplica. Tem casos, né, até de cirurgia que foi feita sem a anestesia química, né, somente com a anestesia da hipnose, né, Wilson? Sim, tem também uma área muito interessante da hipnose, que são o pessoal, as equipes que fazem parto natural. A pessoa tem um parto, ela não sente dor alguma. Parece impossível, mas existe. Pela hipnose, você anula a questão da dor. E cirurgias, hoje em dia, ainda alguns médicos que sabem fazer, seja o cirurgião ou anestesista, eles podem utilizar da hipnose para reduzir dores durante o processo pré-cirúrgico, durante a cirurgia em si e o pós-operatório, que também geralmente é um processo dolorido que às vezes a medicação não funciona. E, inclusive, a hipnose foi a primeira forma de se fazer operações sem dor, né? Temos o Sdale, que foi um médico escocês, que fazia operações, até amputações, que são cirurgias extremamente dolorosas, antes de surgir as primeiras anestesias químicas. Então, não tinha como anestesiar a pessoa, as cirurgias eram dores quase que insuportáveis, tinha pessoas que preferiam nem fazer, o que agravava ainda às vezes o quadro, porque era uma necessidade, uma emergência. E ele era um médico que tinha essa habilidade com a hipnose de gerar anestesia nas pessoas e fazia todo tipo de procedimento sem dor alguma. Parecia até magia, mas é só hipnose, que é uma coisa normal que acontece todos os dias, inclusive. Vamos fazer já um testezinho com você que está nos assistindo. Aí nós temos várias pessoas assistindo. Vamos fazer só um testezinho para você ter ideia, uma pequena ideia de como é a hipnose, de como ela é legal, de como ela ativa a sua imaginação.
Mas antes disso, Augusto, você está preparando, estou sabendo, já tive acesso a um pouco do material, você está preparando o material aí para trabalhar com os profissionais que estão se formando, até profissionais da área da saúde, com relação à hipnose, né? Como é que eles podem usar isso nos consultórios e até nos centros cirúrgicos, né? Ou nos locais de cirurgia, não é isso? Sim, sim, eu tô estudando, aprofundando nessa área e pesquisando, estudando melhor para gerar aí um material bom para que o pessoal da área da medicina ou qualquer área da saúde possa utilizar para reduzir dores dos pacientes, né? Muitas vezes a pessoa ela procura o médico ou o dentista, vamos dizer assim, esses dois exemplos, porque ela quer sanar um problema. E é um problema que está incomodando, é uma dor. Então, seria bom que todos os profissionais da saúde tivessem acesso a esses ensinamentos, esses materiais, para que eles tivessem essa técnica também. Existe uma frase que diz o seguinte, que inclusive, se não me engano, é do Lucas Naves: hipnose é para todos, mas nem todos são para hipnose. Então, tem pacientes que não vão querer, mas é melhor que o médico tenha essa opção, porque é um a mais para ele oferecer. É muito interessante. Hoje em dia também, além de outra área fora da saúde, são os tatuadores. Eu sempre pergunto para as pessoas, se você fosse fazer uma tatuagem e você quer aquele desenho específico que o tatuador faz com aquele traço. Se tivessem dois tatuadores iguais, que vão fazer o mesmo desenho, o resultado final vai ser igual. Mas um te oferece a possibilidade de fazer ela sem dor alguma. Qual você vai escolher? Eu acredito que todo mundo vai no tatuador que não vai gerar nenhuma dor. Você vai ter o processo final igual, que seria com dor, mas sem dor. E dor não é uma coisa que normalmente as pessoas gostam de sentir. Beleza. Bom, é o seguinte, vamos fazer um testezinho então agora e depois você que está me assistindo aí, vai escrever para mim. É importante que você faça para você conhecer. É bem legal, tá, gente? É bem simples, bem rápido, bem legal. E você vai escrever aqui nos comentários no Facebook o que aconteceu. O resultado, lá no final, quem vai dar é você. Então, você pode, onde você estiver aí, sentado, deitado, né? Quero que você relaxa bem, solte aí seus braços, que der para soltar, quem não estiver segurando o celular, quem não estiver segurando nada, quem puder se soltar seus braços, relaxar bastante, relaxa. Se você puder fechar seus olhos, melhor. Mas se quiser fazer de olhos abertos também, não tem problema. Mas quando você fecha os olhos, você relaxa e você consegue trazer melhor a sua imaginação. Possivelmente você que está agora me ouvindo de olhos fechados, ou está me assistindo porque não fechou os olhos, está de olhos abertos, você faz compras. Compras de verduras, de legumes e de frutas. Quero que você imagine agora o local onde você costuma fazer compras de frutas, de verduras e de legumes. Imagine que você está chegando nesse local. Que nesse local você vê alface, você vê lá no lugar de sempre que você costuma comprar o tomate, você vê também melancia. E você começa a ver nesse local que você costuma frequentar, que você costuma comprar, limão. Você vê lá uma banca de limão Tahiti. Aquele limão bonito, que a casca dele chega a brilhar. Começa a chegar mais perto dessa banca de limão. Agora imagina que você está partindo um lindo limão Tahiti ao meio. À medida que você vai cortando esse limão ao meio, começa a sair o suco desse limão. Começa a molhar a sua mão. Começa até a pingar no chão. Imagina que você partiu esse limão. Que a sua mão chega a estar molhada com o suco desse limão. E você começa a trazer esse limão mais perto da sua boca. Mais perto da sua boca. Mais perto. Isso. Vai trazendo esse limão mais perto da sua boca. Segura. Olha para esse limão. Agora, você pode abrir os seus olhos e você vai escrever para mim, aqui nos comentários, quem está de olhos fechados pode abrir, o que aconteceu.
É rápido, é bem simples, é básico. Isso, inclusive, quando eu estava na universidade, a professora fez esse teste com a gente, claro que dentro da sala de aula com muito mais tempo, e eu nunca esqueci desse teste, né? Então, isso ela era uma aula de psicologia geral, e ela trouxe essa brincadeira, né, para que a gente pudesse sentir um pouco da nossa imaginação. Então, quem puder escrever aí, e depois o Augusto vai falar também, porque o Augusto fez, e o que foi que aconteceu, para você ver o poder da sua imaginação. E quando você imagina, pode acontecer. Né? Então, você pode ir lá depois no seu local, você pode ir na sua geladeira, onde você guarda o seu limão e fazer esse teste com ele ali, né, presencialmente. Então, você pode escrever, quem está nos assistindo aí, que fez essa brincadeira com a gente. Deixa eu ver mais aqui. Eu falei do sonambulismo, falei do estresse, depressão. É importante, né, Augusto, a gente dar uma reforçada na depressão. Como eu disse antes, com esse momento que a gente está vivendo, até se falando do Natal das vacinas, né, no Brasil, são testando 4 vacinas aí contra o coronavírus, a Covid-19, e a gente não sabe do futuro, a gente não sabe como é que vai ser 2021, se a gente vai ter vacina agora em dezembro, em janeiro, em fevereiro ou em março. Então, muitas pessoas começam a desenvolver ansiedade e até, né, algumas pessoas, por incerteza do futuro, podem ou até já desenvolveram uma depressão, o que não é nada bom. Então, Augusto, essas pessoas que estão sofrendo isso, pode buscar a hipnose e melhor, às vezes você, se você quiser, você não precisa nem procurar um hipnoterapeuta. Você pode fazer a auto-hipnose, não é isso, Augusto? Eu não estou ouvindo o áudio do Augusto. Você está Sim, me não, é ouvindo, porque. Augusto? Sim, estava dando uma cortada aqui, mas voltou. Ok, ok. Então, sim, dá também mais um ponto onde a hipnose atua muito, principalmente nesse momento, como você disse, né, de pandemia, essas incertezas, o nosso cérebro não é acostumado a viver um mundo de incertezas. Tudo a gente busca uma razão, um motivo, uma data, quando vai acontecer tal coisa, a gente sempre gosta de manter um padrão. Então, quando a gente não consegue achar, não sabe se a vacina vai funcionar perfeitamente, quando que vai chegar a vacina, será que vai se resolver em 2021, quando? Isso aumenta e piora os quadros de depressão e ansiedade nas pessoas. E nessa pandemia a gente viu um crescimento muito grande disso. E as pessoas podem buscar um profissional, ou mesmo auto-hipnose, para melhorar isso. Então, se a pessoa sente, ela já foi diagnosticado, ela pensa que está com depressão, é interessante ela buscar talvez um médico antes para dar o diagnóstico certo. E a hipnose, a hipnoterapia é uma ferramenta muito potente para ajudar com isso também, porque, como eu disse, a gente acessa os estados emocionais das pessoas e a depressão ela não tem origem só emocional, mas ela é regida praticamente pelas emoções. Então, se você acessa os estados emocionais e modifica para melhor, a depressão tende a reduzir ou até desaparecer. Claro que com acompanhamento médico, se necessário. E a ansiedade também, nem se fala. A ansiedade é um estado de ânimo que a gente acaba, às vezes, se deixando levar. É a preocupação excessiva com o futuro. E agora, ainda mais essa situação que a gente é preocupado com o futuro o tempo todo, com a hipnose também dá para reduzir essa preocupação, esse desespero, até porque vale lembrar que o futuro é uma incógnita, não está nas nossas mãos. Então, ficar preocupado com ele não vai mudar em nada o que vai vir a acontecer. Olha, as respostas estão chegando aqui com o nosso pequeno teste, nossa brincadeira. A Alana Celioste, né, está dizendo a boca encheu de água. A Neila Sofia, a boca encheu de água. A Lúcia está dizendo, com relação, ela sentiu o sumo verde do limão. E essas respostas diferentes, é até bom para a gente poder exemplificar melhor que a hipnose ela funciona diferente para cada pessoa. Cada pessoa são totalmente diferentes. Então, por exemplo, o importante de tudo isso é que a imaginação de vocês funcionou. Para a Lana, e como para mim falando, a boca encheu d'água. Estou aqui salivando bastante. Para a Neila também. Para a Lúcia,
ela já imaginou o limão, mas ela sentiu o sumo verde. A Rosimeire diz que sentiu o cheiro do limão, olha só. Então, tem pessoas que realmente é pelo paladar, outras é pelo olfato, outras é pelo tato, enfim. Mas é isso mesmo. Isso é a essência da hipnose. É você imaginar e, às vezes... Aí, por exemplo, né, Augusto, tem a hipnose, aquela hipnose de palco, hipnose de rua, que o hipnólogo faz a pessoa chupar o limão, achando que está chupando, comendo uma maçã, come uma cebola, acha que está comendo como é que eu digo, uma maçã. Então é isso, né? Por quê? Porque a pessoa entra em transe e a pessoa aceita a sugestão do hipnoterapeuta, do hipnólogo, nesse caso, como a gente está falando de rua. Vocês que estão dando a resposta aqui, é porque aceitaram a minha sugestão. Né? Então, vocês foram hipnotizados? Hipnotizadas? Sim, bem levezinho, mas foram hipnotizados. Tem mais aqui, ó. A Ana Masso, sim, dá água na boca, porque a pessoa gosta da fruta. Se não gostasse, ia dar arrepio. Exatamente. Se você gosta, você vai sentir o gosto da fruta. Se você não gosta, você ia sentir arrepio, sim. Por quê? Porque é a sua imaginação que está funcionando. A Meire, senti a minha mão molhada com sumo do limão, saiu água da boca. Olha que legal. A Durceli, que é minha prima, lá do Pará, a boca encheu de água. Então, é isso. Então, vocês foram hipnotizadas. Um transe bem leve, porque às vezes você só fechou ali, a gente não aprofundou, não aprofundei, mas é isso. Então, você pode ter, até aí, na sua casa, quando você não estiver se sentindo bem, né, eu vou dar aqui uma auto-hipnose bem fácil. Quando você não está legal, não tenho certeza do que está acontecendo, briguei com o marido, o filho me respondeu, pintou uma conta aí, sabe o que você faz? Vai para um lugar bem gostoso da sua casa, você pode deitar, coloca uma música light, leve, ou então no silêncio mesmo, para quem gosta do silêncio, fecha seus olhos e vai para um lugar de paz, um lugar que você gosta, que te dá tranquilidade, na beira do rio, dentro da mata, ou até mesmo ali, imagina esses lugares, né? E começa a pensar em coisas boas, num futuro de paz, de tranquilidade, de conquista, de prosperidade. Daqui a pouco você até começa a dormir de verdade. Quem tem problema com insônia, né, Augusto? Quem não consegue dormir à noite, né, tem essa auto-hipnose que funciona bem, que pode ser você ir para um lugar que te dá segurança, um lugar que te dá paz, se sentir naquele lugar, aflorar a sua imaginação, imaginar que você está nesse lugar, né, e começar a pensar em coisas boas, de repente, por exemplo, à beira de um rio, ouvindo o barulho das águas, dentro da mata, ou você imaginando, né, o vento na mata. Daqui a pouco você dorme e tem uma noite maravilhosa de sono. Se quiser acrescentar alguma coisa da auto-hipnose, fica à vontade. Sim, essa questão da imaginação, às vezes a pessoa pode se perguntar, tá, mas como isso é possível? Como que isso acontece? Só imaginar vai resolver? Sim, porque já tem estudos demonstrando que a nossa imaginação, ela ativa as mesmas áreas de quando você realmente sente uma coisa. Então, na questão do limão. Quando você pega o limão, você tem uma sensação de tato. Mas se você se imagina pegando o limão, no seu cérebro vai ativar a mesma área como se você tivesse pegado. Então, quando você se visualiza num lugar calmo, num lugar tranquilo, para você relaxar, respirando fundo e ficando mais tranquilo, mais relaxado, é porque para o seu cérebro ativa as mesmas áreas de como se você estivesse lá. Então é por isso que funciona. Por isso que é possível, através de simples exercícios, com transes leves. Também é bom falar essa questão, que a imaginação, quando você fecha os olhos e imagina, ou mesmo sem fechar, já é um transe. As pessoas às vezes colocam as palavras muito longe, o transe é quando a pessoa controla aquela cobra ali, que fica uma coisa de outro mundo. Não. Acontece todos os dias, todos os momentos. Se você está aqui agora ouvindo, concentrado, e o mundo exterior, fora a live aqui, não tem mais importância, você nem está percebendo o que está acontecendo ao seu redor, você já está em transe. Esqueceu, né? Isso já é hipnose. Isso, esqueceu, às vezes esqueci alguma coisa que eu tinha que fazer, esqueceu uma panela no fogo porque você estava concentrado em outra coisa. É isso. O transe nada mais é do que uma concentração em alguma coisa específica. É porque às vezes o termo assusta as pessoas, né? A live tão boa, tá tão boa que eu esqueci de tomar banho, esqueci de jantar.
O assunto está legal. Então, gente, o transe é isso, né? Quando você relaxa e quando você tem um foco. Então, quando você está na frente aí do computador, na frente do celular, e prestando atenção e consumindo essas informações e esqueceu, né, do mundo ao seu redor, isso é um transe que acontece todo dia com a gente. Por exemplo, um exemplo clássico, né, que talvez você já tenha até ouvido, mas, por exemplo, você sai de casa com o seu carro, quando você vê, você chegou no seu destino, seu local de trabalho, ou foi para o supermercado, e você fala, nossa, eu vim pensando num determinado assunto e eu não vi o caminho, eu não lembro nem a rua que eu passei. Né? Então, você entrou no modo automático, você entrou em transe, modo automático, veio focado num determinado assunto, dirigiu o seu carro, foi tranquilamente, ou veio tranquilamente para o local e não se lembra do caminho. Isso é transe. Acontece todo dia, toda hora com a gente, assistindo TV. Sabe aquele filme que a gente debulha em lágrimas, né? Chora o tempo todo porque é um filme de um caso de amor, é um filme de sofrimento. Daqui a pouco o filme acaba, você volta para o mundo novamente, você fala, nossa, eu foquei tanto no filme, parece que eu estava vivendo aquela história. Sim, é a sua imaginação, é o seu foco ali na frente da tela, é a sua imaginação que você também começa a imaginar as coisas. Então, o transe é isso, a hipnose é basicamente isso, né, quando você entra em transe, que é relaxar, que é focar. Então, por isso que você consegue ter sucesso quando você quer, sempre faço questão de dizer isso, quando você quer, porque você pode, o sucesso é absoluto. Quem está aqui, a Lúcia Vieira Nascimento, disse que amou, Lúcia, nós estamos, pelo menos eu estou grato pela tua participação e de todo mundo que participou aqui, que fez a nossa brincadeira do limão, que fez a sua pergunta e que ajudou a brilhantar essa live para que a gente possa desmistificar, falar das possibilidades, das maravilhas que é a hipnose. Augusto, vamos encerrar. Agradeço aí pela sua participação, que deixou essa live riquíssima, né, com todo o seu conhecimento na área da medicina e o seu conhecimento master na área da hipnose. Muito obrigado, valeu. Eu que agradeço aí o convite e deixo para as pessoas que quem tiver mais dúvidas ou tiver interessado em fazer alguma sessão, resolver algum problema emocional, problemas que te afetam a vida toda, 20, 30, 40 anos, e você não consegue achar uma solução, já tentou às vezes com outros profissionais ou mesmo sozinho e não conseguiu resolver, pode entrar em contato que a gente conversa melhor para marcar sessões e resolver isso de vez. Valeu. A Lúcia perguntando se eu vou voltar para o rádio, que eu faço o programa Rondônia Repórter na Rádio Rondônia. Estou de férias, mas segunda-feira, 11 da manhã, viu, Lúcia? Eu vou estar de volta lá no programa, trazendo notícias, trazendo informações para o pessoal. Uma das coisas que eu também amo fazer, e quando eu estou lá eu fico hipnotizado, né? Eu vivo aquele momento de trazer informação, de buscar informação, de estar atento a tudo que está acontecendo. Então, não deixa de ser um transe também, e que eu gosto muito de fazer. Obrigado aí pela lembrança. Segunda-feira, 11 da manhã, na Rádio Rondônia 93,1, ou quem quiser ouvir aí pelo aplicativo, quem quiser ouvir pelo portal radiorondônia.com, e também aqui pelo Facebook, quem quiser marcar uma sessão, primeira sessão, para conhecer um pouco mais a hipnose, para que a gente possa conhecer a sua história, para que você possa começar a entender a sua história e começar a resolver, como o Augusto disse. Tem gente que tem problemas aí há 30, 40 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano, que você não sabe de onde apareceu essa ansiedade que, né, deixa você agitado, você não sabe por que caiu em depressão, não sabe por que começou a beber, por que começou a fumar, e que isso atrapalha muito a sua vida. De repente, apareceu problema de pele, de repente um diabetes que apareceu que você nem sabia que tinha. Mas eu estou com diabetes, mas eu até faço exercícios físicos, eu tenho uma dieta legal, bacana, não consumo tanto açúcar assim, meu casamento não está legal, comecei a fazer coisas que eu não imaginava e não sei por que eu comecei a fazer isso. Está na hora de você descobrir, está na hora de você começar a contar uma nova história. Está na hora de você pegar o seu livro, deixa eu ver se eu tenho um livro aqui, né? Está na hora de você fechar esse capítulo do seu livro, fecha, e começar a escrever uma nova história. E depende de você. Não depende de mim, como hipnoterapeuta,
não depende do Augusto como hipnoterapeuta, não depende do médico que você consulta, do psicólogo, não depende do seu pastor, não depende do padre ou líder da sua igreja, da sua comunidade, não depende do seu vizinho. Tudo na sua vida depende único e exclusivamente de você. A solução está nas suas mãos. Basta você querer, basta você dar o primeiro passo. Pode falar, Augusto. Importante ressaltar a questão da saúde mental, como você mesmo disse. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu estou fazendo exercício, eu estou mantendo uma dieta equilibrada, eu estou fazendo tudo certinho e continuo com esses problemas emocionais, parece que as coisas não vão para frente, não consigo ganhar dinheiro, meus projetos não andam, sou uma pessoa depressiva, sou uma pessoa triste. Ressaltar a saúde mental, que você pode ter o melhor corpo do mundo, com os melhores exercícios e profissionais controlando a sua dieta, que se a sua saúde mental, que é primária, saúde que, né, mente sã, corpo sã, se a sua saúde mental não estiver em dia, né, e hoje em dia a gente vê que às vezes as pessoas acabam esquecendo, deixando de lado, não, depois eu resolvo isso, e você vai aumentando aquela pilha de problemas. E uma hora vem a avalanche. Então, evita, busca. A saúde mental também é muito importante de ser resolvida e buscada, uma boa saúde mental preventiva. Não espere aparecer os problemas. Busque a hipnoterapia, a hipnose aplicada na terapia, que a gente usa essa palavra hipnoterapia, para você se sentir melhor. Não necessariamente, eu só vou buscar quando tem problema. Não, você pode fazer sessões antes também, para você já ir conversando, vendo as situações, às vezes fazer uma regressão a alguma causa e já resolver alguma coisa que você às vezes nem sabe que está te afetando, para manter um bom estado de saúde mental, que quando a sua saúde mental está em dia, tudo na sua vida, todos os seus projetos, desejos e ambições vão andar, vão se realizar. É isso. Olha, agradecer o pessoal, o Marciano, a Neide, né? Voltem mais vezes. A Silvia, muito bom passar esses momentos com vocês. A Fabiana, que é minha esposa, dando aquele chá de ânimo moral, e que é a mãe do Augusto. Parabéns, live muito esclarecedora, isso é extremamente importante. Então é o seguinte, na hora que você for deitar agora, faz uma coisa muito importante que às vezes a gente deixa de fazer, que é agradecer. Agradecer quem você quiser, a Deus, a Jesus, ao universo, agradecer ao pai, à mãe, agradecer ao filho, à esposa. Não precisa falar para a pessoa. Se falar para a pessoa pessoalmente, por telefone, uma videochamada, é importante. Mas se você só falar, eu sou grato por tudo isso, pela minha vida, você já vai estar emanando boas energias. Amanhã, quando você acordar, antes de começar a pensar no que você tem que fazer, nos seus problemas, também agradeça. Muito obrigado, eu sou grato por tudo, sou grato por estar vivo, com saúde, e que posso ser a cada dia, a cada minuto, uma pessoa melhor. Eu sou capaz. Comece a acreditar mais em você. Porque, como eu disse, tudo está nas suas mãos. Cuidar da sua saúde, do físico e do mental, é sempre muito importante.